Bem pessoal, vamos começar então mais um videozinho sobre conteúdos que caem no Enem, no caso hoje Biologia, certo? Bastante conteúdo, muito coisa a estudar, nada muito complexo, dá para resolver tranquilamente. No meu ponto de vista, a prova de Biologia do Enem, de natureza, a parte de Biologia é a mais tranquila para fazer, tá? Então vamos ver o que a gente pode ver, dar uma olhadinha aqui. Começamos então com Genética. Tá? Genética é o conteúdo que mais cai no Enem. Um pouco diferente do que a gente vê nos livros, ou até aqui no caso do Grande Sul, na prova da URGS. A prova da URGS é com uma genética que tu vai ter que apresentar muito mais alguns tipos de cálculo, de probabilidade, e aqui eu vi no Enem, eu não vi muito isso. Né? Talvez caia esse ano, acho meio difícil, mas né, vamos ver a situação. Genética, que nós temos então aqui para começar. Não é o que mais cai, né? Mas nós temos aqui no caso fenótipo e genótipo. Tá? Fenótipo é tudo aquela característica que o gene transparece. Então, exemplo, a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, o tipo de unha que tu tem, a tua altura, isso é o teu fenótipo. Dá para alterar? Dá. Consegue então, com alguma influência do ambiente, alterar essa tua característica, certo? Genótipo, esse para alterar só com mutação. Então vamos dizer que o fenótipo não tem como alterar. Então são teus genes, as tuas características, as tuas informações estão guardadas, tá, dentro dos teus genes. O teu genótipo ele vai aparecer porque tem um genótipo, e esse teu genótipo ele é formado por alelos. Esses alelos têm a parte da dominância. Então tem a dominância, né? Tem o dominante e o recessivo. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte. Deixa eu só trocar a corzinha aqui. Um alelo dominante, ele sempre aparece, então vamos botar um exemplo, fosse azão, azinho, né? E azinho, azinho. Então aqui tu vai ter um alelo dominante e aqui um alelo recessivo. Aparecendo assim, o dominante é que expressa a característica. Aparecendo assim, o recessivo que expressa a característica. Então aqui são genes alelos heterozigotos, homozigotos. O dominante ele expressa a característica tanto em heterozigoto quanto em homozigoto, que seria um esquema assim, né? Azão, azão. Tá? E o teu gene recessivo só vai aparecer, né, no teu fenótipo quando ele for homozigoto. E aí então aparece a característica. Bom, o que eu vi? Eu vi uma questão só de alteração de cromossomos. Eu acho que não é por aí. Agora, esse aqui sim. Transgenia. Essa aqui é uma situação que eu acho que vai aparecer, porque assim, de 2010 a 2015, que são as provas que eu olhei do Enem, em todos os anos apareceu transgenia. Dificilmente não vai aparecer. Por quê? Primeiro passo, transgenia é uma modificação do gene de uma célula, que tu pega uma característica, tu tem aqui duas células, tu tem essa célula que tu quer produzir, pode ser milho, pode ser arroz, pode ser feijão, e tem uma característica nessa célula aqui que tu acha interessante. O que tu faz então? Tu pega essa característica aqui do gene e transfere para cá. Por isso que a gente chama de transgenia. Trans, atravessar gene, e gene atravessando de um para o outro. Para quê? Para que essa tua nova célula, que vai te gerar um novo indivíduo, ela tem uma característica que tu queira, que ela não tinha antes, que só tinha nessa outra aqui. Tranquilo? O que tanto se fala de transgênicos, né? É que o transgênico não sabe qual vai ser a atuação dele no teu organismo. Exemplo, tu come milho a vida inteira. Todo mundo come milho. Polenta, vamos lá. Só que o milho da polenta é um milho normal ou é transgênico? Bom, o normal se come sempre. O transgênico, alguns anos atrás, está sendo implantado. Ele é muito mais rentável? Sim. Por quê? Porque tu gasta menos com a produção. Tu vai ter uma produção maior, então um volume maior de produção, um custo menor. Então, para quem planta, maravilha. Tá? Só que essa transferência de genes de um lado para o outro, o que isso vai causar na tua saúde daqui a um tempo? A gente não sabe ainda, porque precisaria de uma geração, uns 20 anos, para tu ver essa atuação no organismo das pessoas. Até então a gente não tem esse tempo todo ainda. Então muita gente está comendo transgênicos sem saber. É uma possibilidade. Vai te causar um mal? Não sabemos. É outra possibilidade. Tá? Depois, caiu umas duas questões de sangue, né? Mas como assim sangue, né? Então lembrar que nós temos sangue tipo A, né? Presta leite, tipo B, tipo A, B e o tipo O, né? No caso aqui, o sangue tipo A, ele vai ter, né, A, B e O.
tem que decorar o esquema das transfusões, quem recebe de todo mundo, quem doa para todo mundo. Ainda tem o esquema do positivo e negativo, né? Tem que lembrar disso aí, positivo e negativo. Exemplo, o O é o doador universal, desde que ele seja negativo. O AB é o receptor universal, desde que ele seja negativo. Tá? Negativo. Não, positivo. O AB é positivo para ser recebido de todos. E o O negativo para doar de todos. Doar para todos, tá? Então, eu vi uma questão sobre doação de sangue, certo? Depois, heredograma, que é o que? É aquele esqueminha. Tu tem o pai, tu tem a mãe, né? Aí tu vai ter os filhos aqui embaixo, tá? Como é que isso vai formar os filhos? Aí geralmente tem algum dos entes queridos e amados aqui que ele vai ter alguma alteração. E essa alteração passa só para menina, só para menino. E tem que ver como é que isso funciona. Eu vi uma questão nesse estilo aqui de heredograma. Então, né, é uma situação que vai ser. Eu botei sangue de novo aqui, esquece. Tá. E paternidade. A paternidade, tu vai ter que tentar analisar o esquema de genes que se repetem. Tu vai ter, digamos, o pai, a mãe e aqui o filho. Então, tem uma questão que a gente deu vários desses aqui, e alguns pintadinhos, outros não, onde aparecia o alelo do homem, apareceu o alelo da mulher, e aí aparece o alelo na criança. Aí tem que bater o quê? 50% tem que ser do pai, e 50% dos genes que aparecem na criança tem que ser da mãe. Se não for 50%, esse não é filho dos dois. Aí tem que ver qual a situação que encaixa. Eu acho meio difícil aparecer agora, de novo. Já caiu uma vez. Então, as questões nem não se repetem. Tu vai ter talvez questões parecidas, mas não como esse esquema aqui da paternidade. Eu acho que muito mais a paternidade tu pode ver para o sistema ABO. Né? O sistema ABO tu vai ter que ver o quê? Uma criança, um pai que seja a mãe que seja O, tu nunca vai ter um filho B. Porque de onde é que saiu o B? Né? É do padeiro, então. Então, se o cara é O e a mãe é... Se o pai é A e a mãe é O, o filho pode ser A, o filho pode ser O, mas não B, e nem AB. Tá? Então essa é uma situação que a gente pode começar a pensar. Certo? Então acho que genética, a ideia é essa. Depois, ciclos biogênicos. Né? Qual é a ideia aqui dos ciclos biogênicos? Nós temos, eu botei aqui dois, mas teria mais o da água, né? Pode ter comentado. Então, o ciclo do nitrogênio caiu quase todo ano, né? Que é o nitrogênio está no ar por algum motivo, pode ser por raios, relâmpagos, trovões, né? Ou por entrar no solo. Esse nitrogênio entra no solo, ele vai ser fixado no solo por bactérias, né? Ou nas raízes das plantas, tu tem algumas bactérias em nódulos da raiz, fixa nitrogênio no solo e a planta recaptura o nitrogênio, incorpora no seu material. Depois vem alguém, come esse material com nitrogênio, ele morre e depois vai ter os desnitrificantes que vão tirar esse nitrogênio desse animal que vai voltar para o ar. E assim é o ciclo do nitrogênio. Tá? Depois, nós temos o ciclo do carbono, que é, tu vai ter no ar CO2, a planta faz fotossíntese, incorpora esse CO2 nela como glicose, tá? Pela fotossíntese. Depois alguém come essa glicose vai cair no sangue, vai até a célula, na célula vai fazer a respiração celular, e na respiração celular tu vai liberar de novo o CO2, que vai para o teu pulmão e do pulmão vai para o ar. Então esse é o ciclo do carbono. Tá? E o ciclo da água, que seria o quê? Tu vai ter água líquida, né, nos oceanos, mares, rios, lagoas. Vai evaporar, ela vai até a atmosfera. Na atmosfera forma as nuvens depois precipitam, né? E aí tu vai voltar para o teu rio, lago, lagoa, riacho, tá? Certo? Então esse é o ciclo da água. Depois, cadeia alimentar. Eu vi cair algumas questões de cadeia alimentar, bem legal, eu gosto bastante. Né? Que tem que pensar o seguinte, né? Tu vai ter a planta. A planta, então, ela vai absorver nesse CO2, vai gerar glicose, vai crescer. Então a planta aqui, capinzinho, aqui, ela é o produtor. Seria o primeiro nível trófico. Aí depois vem alguém e come o produtor. Pode ser uma vaca. A vaca então será o consumidor primário, o segundo nível trófico.
Alguém vai lá, né, o homem, e come a vaca. Então o homem vai ser o quê? O consumidor secundário e terceiro nível trófico. E assim depois vem uma pulga e a pulga toma o sangue do homem. Então a pulga será o consumidor terciário, quarto nível trófico e assim por diante. Certo? Exemplo. Agora um exemplo. A vaca deu leite. Tu tomou o leite da vaca. Esse leite, ele é um consumidor? Não. Então, quando tu tomar um derivado de algum animal, tomar o leite, comer um ovo, é como se estivesse comendo a vaca ou comendo a galinha. Então, tu não pode pensar que quando tu tomar o leite, comer um ovo, esse leite ou esse ovo vai ser um outro tipo de consumidor. Tá? Cuidado com isso aí. Depois, DNA. No DNA, o que eu notei? Notei o seguinte, que volta e meia ele apresentou o DNA mitocondrial. Vamos lembrar o seguinte, né? O DNA mitocondrial é específico da mitocôndria. Tá? Mitocôndria é uma organela celular que está dentro da célula, por sinal, né? Celular, que faz a respiração celular e gera energia para o teu corpo. Muito bem. Nessa mitocôndria, tu vai ter um DNA específico dela. E esse DNA só vem da mãe. Então, o DNA do teu corpo, tu, gurizinho, tá lá, tem o teu célula, tem a tua mitocôndria e tem o DNA dentro dela. Esse DNA é da tua mãe. O DNA da tua mãe é da mãe dela, que é a tua avó, por sinal, né? Eu espero. E o DNA da tua avó vai ser da tua bisavó, da mãe da tua avó, da avó da tua mãe, então tua bisavó, e assim por diante. Tá? Então, o DNA da mitocôndria sempre vem da mãe. Tem uma menina do cursinho que comentou o seguinte, né? Então a gente pediu uma pesquisa de ver quantos tipos de DNA mitocondrial existem no mundo para saber de quantas pessoas nós viemos. Bom, essa é uma possibilidade, né? Já existe uma teoria de que nós viemos de 2.000 pessoas lá da África. Mas é uma possibilidade de tu fazer, né? Uma pesquisa, quem quiser fazer a parte de saúde, é uma pesquisa sobre da onde vem todo o DNA mitocondrial. Daqui a pouco tu vê que vem de 2.000 pessoas realmente, então derivamos de 2.000 pessoas. Depois, a duplicação do DNA. O DNA é duplicado de uma forma semi-conservativa. Na hora que tu vai ter duas fitas, as DNA são enroladinhas, lembra disso aí, né? Lembrar. Na hora de duplicar as fitas, tu vai separar as fitas, elas vão se separar. E tu vai encaixar uma nova fita aqui, uma nova fita aqui. Então essa fita aqui e essa aqui da direita e essa aqui da esquerda, elas são fitas velhas, por isso que a gente chama de semi-conservativa a duplicação do DNA. Tranquilo, né? Continuando aqui, doenças. Nós temos aquelas doenças maravilhosas que tem no nosso país, que nós combatemos, está quase extinta, tipo febre amarela, malária. Mentira, isso aqui tem a FU ainda, né? Então, doenças causadas por mosquitos. Mosquitos são os vetores dessas doenças, né? Doença de Chagas, que vai ser daí o barbeiro, o vetor. Tá? A leptospirose, que no caso o vetor vai ser o rato, o xixi do rato, né? Por isso que é importante tu nunca tomar refri e cerveja direto na latinha. Porque nem em todo lugar acontece isso, né? Mas vai que aconteça, que tu seja o azarado, teu para-raio. Tu tomou uma cerveja, tomou um refri e na latinha o rato mijou na tampa da latinha e não lavaram, tu bebeu, tu tá tomando então, o mijo do rato. E que pode ter a leptospirose, tá? Depois, a esquistossomose caiu já no Enem e ela vem do caramujo, tá? Então procura ver se tem um esquema de caramujo que vai ter lá. O HPV é uma doença, né, que as meninas sofrem, então hoje tem até a vacina aos 11 anos de idade para as meninas de HPV, né? Então, papiloma, vírus humano, tá, que vai atacar o colo do útero e vai dar verrugas. E aqui no caso de diabetes eu botei porque é uma doença que está crescendo muito no mundo com o sedentarismo e excesso de alimentação. Certo? Então são as doenças que a gente acho que podem aparecer para nós aí no Enem. Vamos continuar aqui então. Vírus, né? Então, o que o vírus é? Tu pode tratar o vírus com um antibiótico? Não pode. Tá? Então, o vírus, basicamente, o que é? É vacinas ou tu vai levar um vírus a vida inteira. No caso, vírus da AIDS, né? Então, aqui... outra coisa. Vírus da AIDS. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu falo, está crescendo o número de pessoas contaminadas com o vírus da AIDS. Né? E esse vírus, então, porque hoje está começando a aumentar novamente a contaminação, porque as pessoas estão achando que com as novas descobertas de medicamentos que conseguem pelo menos estancar a evolução da doença, tu está livre dela, e aí tu acaba fazendo sexo sem proteção. E isso depende de quantos parceiros tu tem, e todos os parceiros que os parceiros tiveram, tu vai ter uma maior propensão a pegar esse vírus. Então, com cuidado, muito cuidado, tá? As vacinas, como é que elas são produzidas, né? Geralmente são por vírus atenuados. No caso da gripe, né? Voltando aqui ao Rio Grande do Sul, né? Nós temos que tomar a vacina da gripe, que é muito bom para que tu tente se precaver sobre os novos vírus. Só que tu nunca vai tomar a vacina da gripe com o vírus de hoje. Tu vai tomar sempre com o vírus anterior.
E o vírus da gripe ele vai alterando aos poucos durante o ano, né? Então tu sempre tem que tentar tomar a vacina sempre aquela vacina daquele ano, que tu vai pegar o vírus do ano passado. Então tu vai usar o quê? Eles pegam um vírus, atenuam o vírus, deixam mais fraquinho e injetam em ti. Tu cria uma defesa imunológica contra esse vírus, né? Porque tu com ele com uma quantidade baixa, e quando esse vírus adentrar o teu corpo, tu já vai estar preparado para se defender dele. Tá? Bactérias. Né? O mundo é formado por bactérias. As bactérias, então, tu vai fazer o quê? Os antibióticos. Né? Nós temos que usar os antibióticos com cautela, porque o excesso de antibiótico vai causar resistência. Tá? Com a resistência acontece, tu tem lá, sei lá várias e várias bactérias. Tu tem as bactérias fortes e fracas. A menininha lá teve então infecção urinária. Então ela começou a dar ardência, muitas vezes a urinar, e ela vai começar a tomar antibiótico. Então ela vai matando as bactérias mais fracas. Muito bem, vamos eliminar as bactérias mais fracas. 1, 2, 3 dias, que vai chegar um ponto então que tu vai sobrar poucas bactérias no ti. Feito. Passou a ardência, passou a incomodação. O que ela faz? Em vez de tratar no tempo recomendado, no caso 7 dias, tratou apenas 5 dias e sobrou as bactérias mais resistentes. E essas aqui vão fazer o quê? Vão se proliferar em apenas bactérias mais resistentes. E cada vez mais tu vai sentir mais infecção urinária e mais forte e demorar talvez mais tempo para melhorar. Por quê? Resistência. Tá? Outra coisa, com grande uso de antibióticos, tu vai ter algumas bactérias, vamos chamar superbactérias. E essas bactérias vão atacar as pessoas e tu não tem mais antibiótico para essa bactéria. O que acontece então? Senta e chora. Não tem o que fazer. Tá ralado. Tá? Botei aqui imunologia, que seria a produção então das vacinas, né? Soros contra picadas, né, de cobras, digamos, que tu vai produzir esse soro em cavalos, que é um animal grande, então ele produz um antídoto para esse soro, depois tu retira o sangue do cavalo, né, e separa esse antídoto para ajudar as pessoas. Sobre alimentação, tá? Eu vi aí cair alguma coisa sobre alimentos, proteína, sal no alimento, mas assim, muito pouco, eu não vi cair muito, eu acho que até poderia cair mais, porque a alimentação em excesso no mundo é um grande problema, tá? E vitaminas, qual é a função delas, como é que tu absorve vitaminas, tá? Seria uma boa ideia, dar uma olhadinha. O que mais? É isso aqui sim, cai todo ano. Organelas, célula. Quais são as organelas que nós temos? Todas elas, tá? Tem que saber de cor salteado. As principais, mitocôndria, né? Tem que saber da mitocôndria, é a tua vida mitocôndria. Complexo de Golgi, tem que saber sobre o complexo de Golgi. Lisossomos, tá? E a membrana, a função da membrana plasmática. Falou em membrana, tem que lembrar dos transportes pela membrana e lembrar da osmose. Essa palavra, marca ela. Caiu vários anos, tá? Então, saber que a osmose é passagem de líquido, água. Muito bem. Pela membrana. E isso aqui é sem gasto de energia, tá? Geralmente tu passa o quê? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, até tu equilibrar a concentração, tá? Tu vai fazer então essa regulagem osmótica, certo? Diferenciação de células, eu vi uma questão sobre isso, mas eu acho que não é, mas a gente pode começar a pensar aqui então, em vez de diferenciação, vamos pensar em células indiferenciadas. Tá? O que é uma célula indiferenciada? É uma célula que ela está no seu início, né? E geralmente você vai encontrar ela de cordão umbilical. O cordão umbilical tem células diferenciadas que se transformam em qualquer outro tipo de célula. Então, exemplo, existem testes na China de pessoas que tiveram quebrou a coluna. Mentira, né? Tu quebrou uma vértebra, esfacelou e cortou o teu nervo. E aí acabou, velho. Vai ficar paralítico. Muito bem. Eles injetam células diferenciadas lá do cordão umbilical, né, da pessoa, ou que eles extraem de algum lugar. E essas células vão se diferenciar em células nervosas para tentar recuperar aquele nervo cortado. Ótima situação. Então, talvez a gente poderia imaginar, né, que são células diferenciadas, são células como se fossem células coringa. Elas não se transformaram em uma célula específica ainda. Tá? Depois nós temos mais poluição líquida, sólida e gasosa. Tá? Líquida, efluentes de indústrias ou das suas casas, né, do cocô xixi. Sólida, tudo que tu compra que é embalado, tu vai ter que botar fora depois. Então isso é uma poluição sólida. E gasosa,
dos automóveis, dos caminhões, motos, que é o meio que mais polui, né? E de indústrias. Queimadas, né? Antigamente se usava muitas queimadas para poder cortar cana-de-açúcar para as indústrias sucroalcooleiras, mas hoje, né, se faz mais por máquinas. Mas assim mesmo as queimadas atuam, porque quando tu queima alguma coisa, não é tu que vai te sacanear. Tu está sacaneando o cara do teu lado, porque ele não está querendo queimar aquilo, e ele está cheirando o gás que está produzindo, e a fumaça, a fuligem, problemas respiratórios. Depois, lixo eletrônico, né? Todos vocês devem ter seus celulares, e o teu celular vai ficando velho, e tu pensa, que droga, tem que comprar um novo iPhone, tem que comprar um novo Samsung, Galaxy. Então, vou fazer o quê? Esse meu aqui vou dar para fulano. Ah, não deu? Ah, bota fora. E tu vai criando então um lixo eletrônico. Notebook vai ficando velho, computador vai ficando velho, TV vai ficando velho. Tudo muito descartável. E nós temos que pensar então de como reciclar todo esse material. Tanto o material sólido, quanto o líquido e quanto o eletrônico. Cuidado, reciclar não é reutilizar. A tua tia, que é neurótica por o ambiente. Aí ela pega lá uma garrafa PET de refrigerante, Coca-Cola, corta ao meio e planta salsinha. Não está reciclando, ela está reutilizando. Reciclar é desmanchar aquilo e refazer um novo produto. Tá? Vamos lá. Competições, clássico entre irmãos. Né? Eu já sofri isso com meu irmão e gato e cachorro. Tá? Então, nós temos interações, né, intra e interespecífica. Intra dentro da mesma espécie e inter entre espécies diferentes. No caso, tu e teu irmão. Né? Quais são as interações mais comuns? Eu sempre vi aparecer competição. Quando os dois seres vivos competem por algum objetivo, que pode ser por alimento ou por acasalar, digamos. Tá? Ou por uma cama, ou por um celular, ou por um bife, ou por um chocolate. Isso é competição, certo? E ela pode ser interespecífica ou interespecífica. Alguém vai se ralar. Parasitismo é tu pedindo dinheiro do teu pai e tua mãe. Então, parasita, né? E é tu se beneficiar de alguém e essa pessoa se ralar contigo. Né? Ela vai sofrer. Predatismo é tu eliminar alguém, geralmente para comer. Então, o leão mata a zebra para o Alex e o Martin, né? Para eliminar ele e comer. Amensalismo é quando um ser se sente ameaçado, ele libera uma substância para se proteger. Clássico exemplo, maré vermelha, algas. Também tem o esquema da penicilina, né? Que é a penicilina, que é um fungo que elimina a penicilina para matar as bactérias que atacam ele. Isso aqui são as interações negativas, porque alguém vai se ralar. E essas aqui, então, serão as interações positivas, porque um se beneficia, com certeza. O outro talvez não se preocupe, né? Ou até se beneficie junto. Então, o primeiro, no comensalismo, um se beneficia e o outro nem dá bola. Então, nós temos aqui, no caso, pode ser, tem uns peixes que ficam em volta do tubarão, isso é clássico exemplo, né? Que o tubarão come, libera algumas partículas de alimento e o peixe vai lá e come essas partículas de alimento. Então, o peixe está se beneficiando e o tubarão nem bola. Nós temos o caso do epifetismo, que é das orquídeas, que elas se fixam no tronco das árvores e elas tendem então a que, se fixar nesse ponto aqui, digamos, e o sol sempre aparecer por aqui, a orquídea vai querer fazer o quê? Pegar o sol. Então ela vai lançar algumas raízes para ela começar a crescer aqui. A orquídea não se alimenta da árvore, porque ela vai fazer fotossíntese, e a água ela vai pegar da chuva. E a árvore não se influencia com ela. Então, a orquídea se beneficia, na verdade, da posição solar. Mutualismo, fundamental para os dois. Se não acontecer, eles não sobrevivem. Clássico exemplo dos líquens. Tá? E já caiu isso aí no Enem. Tá? Que é a junção de uma alga e de um fungo. A alga produz alimento e o fungo produz uma substância que protege a alga. E o fungo come a alga. Então os dois se beneficiam. E a protocooperação os dois se beneficiam, mas não é obrigatório. O mutualismo é obrigatório. E na protocooperação é uma cooperação, não é obrigatório. Exemplo, então, quando tu tem lá um animal, um boi, e em cima tu tem um passarinho, né? Tá aqui o meu passarinho lindo, né? Parece uma abelha, mas no caso é um passarinho, é o que eu digo dele. Ele vai comer o carrapato do boi. Se ele não comer o carrapato do boi, ele come outra coisa. E o boi também vai se esfregar na água e tirar o carrapato. Então os dois se beneficiam, mas não é obrigatório, não é fundamental. Tá? O que mais nós temos aqui? Os biomas, né? Na biologia aqui. Nós temos então basicamente os biomas brasileiros. Acho muito difícil cair biomas fora do Brasil. Tá? Então, Cerrado, né? Ocorre no Centro-Oeste.
bioma muito devastado para a agropecuária, criação de gado, né? A Caatinga, certo? Que vai ser lá no Nordeste. É um bioma também atacado, né? Porque aqui no Cerrado é para criação de gado. E aqui tem uma indústria de carvão que usa as crianças como escravos, né? E eles vão devastando então a vegetação da Caatinga para virar carvão. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados, do meu ponto de vista, mais devastado do Brasil, certo? Que se localiza no nosso litoral, do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul. Tá? Então aqui tu vai ter a maior biodiversidade do mundo de espécies, porque nós temos a Mata Atlântica de uma região mais baixa, uma região mais alta, tu muda a altitude, muda o tipo de espécies que vivem lá. O que ataca então aqui no Cerrado? Vamos fazer então fazendas. Na Caatinga, a seca, né? E também a produção de carvão. E na Mata Atlântica, a urbanização. As maiores cidades brasileiras, né? Vamos pegar aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, vamos lá, Vitória, Florianópolis, Curitiba, né? Essas cidades estão todas na Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi desde o começo sempre devastada para a extração. No caso, no começo do Brasil foi para o Brasil e depois agora para a urbanização das cidades. Então ela é bem atacada. Temos depois a floresta amazônica, né, que fica um pouco mais distante, daqui para cá, assim, mais ou menos, né? O Cerrado fica aqui assim, a Caatinga fica aqui assim, né? A floresta amazônica fica aqui assim, no Brasil, né? Um pouco mais para cima aqui. A floresta amazônica, então, é um bioma que não pertence ao Brasil, então está em outros países vizinhos, né, no norte e oeste. Não tem tanta biodiversidade quanto a Mata Atlântica, né, mas também um bioma bem atacado. Ainda mais pela nova fronteira agrícola, né, que vem aqui, fronteira agrícola, para a produção de soja e gado, agropecuária, né, tá? O Pampa, que é aqui no sul do Brasil, certo? Muito devastado pela criação de gado, certo? E aqui nós temos um problema ainda da arenização, que é o solo vai ficando fraco, e conforme o gado vai pisando em cima, e tu vazando solo para plantar arroz, esse solo ele passa de terra para areia, e aí acabou. Com a areia não consegue nem plantar, não é nada. Então, não é uma desertificação, porque para deserto não pode chover. Chove, porque está chovendo agora. Mas, né, processo de arenização. Depois, da araucária, que fica mais aqui em cima, então, né. Nessa araucária, nós temos um problema com a urbanização e também com as madeireiras, que usam a araucária como madeira para produzir casas, né. E o Pantanal, que fica aqui assim, certo? É uma região bem alagada, tá? Muita criação de gado, isso dificulta o problema do Pantanal, vai dar problema nele, né? E nós temos a fase seca e a fase alagada dele, tá? Que é meio a meio, né? Para finalizar aqui, né? Agora nós temos o sistema humano, tá? Os sistemas humanos, no caso aqui, o sistema excretor, tá? Que eu já vi cair, então, no caso xixi, cocô, né? Nação de ar também. Sistema visual, que seria o olho, né? Já caiu. Digestivo, as microvelocidades. Eu acho que no visual, eu acho que pode ter um esquema com o olho e comparar ele com física, tá? Que o esquema lá, que tu vai ter os cones e bastonetes aqui no fim e a luz lá atravessa dessa forma assim, como se fosse uma câmera escura e tu vê a imagem ao contrário aqui no final, tá? E na verdade depois os teus nervos ópticos desvertem a imagem lá na parte occipital para tu enxergar as pessoas realmente em pé. Depois o digestivo, como eu falei antes, as microvelocidades que ficam lá no teu intestino para maior absorção de substâncias. A circulação, né? E aí nós podemos pensar então em algumas doenças como a arteriosclerose, né? Então um entupimento das artérias, outras artérias ficando velhas e mais rígidas. E para finalizar aqui então a evolução. A especiação, que é a formação de novas espécies, né? Que pode ser por alguns tipos, né? E também falou em Pasteur. Eu não sei se eu escrevi Pasteur certo aqui, acho que deve ter em algum lugar. Então Pasteur seria a pasteurização. Então é a eliminação de bactérias do teu alimento para que ele dure mais tempo. Leite de longa vida, basicamente. Tá, pessoal? Eu espero que tenha ajudado as ideias que podem cair em biologia. Eu acho que tem que se aprofundar em cada uma delas, né? Estudar mais. Mas antes esse aqui seria um cronograma para estudo de biologia. Tudo bem? Vídeo é longo, mas foi. Certinho, pessoal. Um abraço a vocês. Até a próxima.